Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia na área bíblica. E eu já quero dar as boas-vindas a você aqui nesse canal, que tem como propósito levar a verdade presente na Sagrada Escritura. E eu quero dizer a vocês que o texto de hoje contém aquela frase muito conhecida de Jesus: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados". Você já ouviu essa frase? Pois é. Qual é o contexto dela? O que realmente ela quer dizer? O que está em jogo na mensagem que Jesus quer dar com essa expressão? Eu posso já te adiantar que boa parte das pessoas não sabe realmente o que ela quer apontar, o que ela revela. Nesse vídeo você vai aprender tudo isso. Essa passagem está lá no capítulo 11, versículos 28 a 30 do Evangelho de Mateus, ok? E antes da gente mergulhar nesse texto, eu já quero te pedir uma coisa muito importante. Coloque aqui a sua curtida, coloque aqui o seu comentário, coloca aqui, por exemplo, as suas dúvidas, coloca também aquilo que você tem de sugestão de vídeo, porque nós estamos organizando tudo isso para ao longo do tempo a gente ir fazendo a resposta a essas dúvidas e assim por diante, beleza? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para as notificações. Vamos então ler o texto, que diz assim: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Pois o jugo é suave e o meu fardo é leve." Bom, o que nós precisamos compreender aqui a princípio? Nós precisamos compreender que dos capítulos 11 até o 13, Jesus está devotando todo esse conteúdo que ele vai tratar aqui à questão da rejeição a ele e também à sua mensagem. Isso, sobretudo, no meio, entre o capítulo 11 e o 13, tá? Esse dado é muito interessante. E aqui, o evangelista Mateus ele vai apresentar um grupo de ditos de Jesus, justamente que vão dar ênfase nesta revelação que Jesus traz. E também no tipo de pessoa que aceita essa revelação. Esse ponto é muito interessante. E aí, a revelação de Jesus, ela justamente vai ter, não é, a aceitação, segundo o texto, daqueles que são como crianças. Nephioi, em grego, que vai aparecer aqui. E, justamente, não é, vai ser uma contraposição àqueles que são profissionalmente conhecedores da lei, daquilo que está presente na tradição oral e assim por diante. Ou seja, os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Ok? Há esse dado aí que é muito importante. E aí, depois que Jesus faz uma crítica aos judeus, nesse momento do texto, ele agradece ao Pai justamente pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, tá? Nós estamos aí no versículo 25. E aí, o que vai acontecer? Jesus vai trazer um contraste em relação ao seu ensinamento e o ensinamento dos fariseus e doutores da lei. Então a contraposição vai girar em torno desse processo. O ensinamento pesado, duro, que é o dos fariseus, e o ensinamento leve, não é, que é o ensinamento de Jesus. Vamos compreender isso de modo ainda mais profundo. Versículo 28, Jesus dá uma ordem: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados." Agora,
Essa expressão vinde a mim, ela é um reflexo do chamado que Jesus faz aos seus primeiros discípulos. Exatamente, lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 19, e também lá no capítulo 9, versículo 9, o chamado de Mateus. Olha que dado interessante aqui. Jesus, então, parece estar se referindo àqueles que estão diante dele e estão recebendo dele este convite ou esta convocação ao seguimento. Portanto, Jesus está chamando aquela plateia a fazer parte do seu caminho, a fazer parte, né, de uma relação mais profunda com ele como um discípulo. Então Jesus está chamando as pessoas a isso. E aí, ele vai especificar as pessoas que estão cansadas sob o peso do vosso fardo. E aí ele vai dizer, eu vos darei descanso. Aqui tem algo muito interessante. Quando nós lemos este texto, compreendendo justamente, tá, a profundidade que esse texto tem, o que é esse fardo? Esse fardo vai ser explicado nos versículos subsequentes com a própria metáfora que Jesus vai usar. Ele vai usar no versículo 29 o termo jugo. Então ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é esse jugo, pessoal? Eu não sei se vocês já viram, tá? Jugo é aquilo que se coloca como uma madeira, não é, sobre os ombros de um boi, por exemplo, quando ele vai arar a terra. Ou quando um grupo de pessoas carrega sobre os seus ombros, não é, algum material para uma construção, ou assim por diante. Isso era muito comum nos exércitos antigos, tá? Nos exércitos antigos, quando um exército ganhava do outro, eles colocavam o jugo sobre aqueles que foram dominados. Ou seja, tá? Seria no caso aqui colocar os outros soldados para carregarem aquilo que são como que a gente pode dizer, né? As coisas dos soldados, não é? Aquilo que é a bagagem dos soldados vencedores. Então, jugo é isso. Então, Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. E jugo, aqui, é um termo que é utilizado dentro do simbolismo do Antigo Testamento. Por exemplo, lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 51, versículo 26, Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, tá? Ou Sabedoria de Ben Sirac, tá? O Sirácida aqui é um livro que não tem na Bíblia protestante, tá? Lá, o termo jugo, ele vai ser um termo para designar justamente a lei de Deus. Olha que dado interessante. E no livro da sabedoria, também um livro que não está na Bíblia protestante, no capítulo 6, versículo 30, vai usar a mesma imagem. Então, jugo é a imagem justamente da lei. Então, quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando da sua lei, do seu ensinamento. É muito interessante isso. E aí ele vai dizer, por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Agora, o dado interessante é que quando nós olhamos esses dois termos da língua grega, praos e tapeinos, praos é manso e tapeinos seria pobre, não é? Aqui depois pobre de coração,
são dois termos basicamente intercambiáveis, eles são como que sinônimos na língua grega. E eles dizem respeito justamente à experiência, tá, de não ira. Exatamente, esse dado é muito interessante. O manso aqui e o humilde de coração é aquele que não vai se irar com o outro de uma forma descabida. Esse dado é muito interessante, porque vai apontar justamente para a ideia de que o ensino de Jesus é esse tipo de ensino, no qual Deus não vai de forma descabida dispensar sua ira sobre o outro. E é um dado interessante. Por quê? Porque lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 5, Jesus vai falar que o reino dos céus é dos mansos e dos humildes de coração. Esse dado é muito interessante. Jesus ele está dizendo que ele vive aquilo que ele pregou. Esse é um dos sentidos aqui. Ou seja, ele é diferente dos fariseus que falam, mas não vivem, que impõem sobre o outro pesos que eles não carregam. Jesus, no seu ensinamento, fala e vive. E aí ele vai dizer: se vocês tomarem sobre mim o meu ensinamento, o meu jugo, a minha lei, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. É muito interessante, essa linguagem lembra justamente as bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. E aí Jesus vai novamente usar a palavra jugo, porque ele vai dizer no versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse dado é muito interessante, por quê? Porque esse jugo, tá, ele vai justamente ser colocado em contraposição àquilo que está em Mateus capítulo 23, versículo 4, que é o jugo dos fariseus, que é um jugo pesado. É uma vivência legalista justamente daquilo que é a relação com Deus. E aí é muito interessante que quando nós lemos a literatura rabínica, a literatura judaica, por exemplo, num texto clássico do judaísmo chamado Pirkei Avot, no capítulo 3, no versículo 6, nós encontramos justamente a expressão jugo da lei. E era uma expressão comum para os judeus daquele momento. E vai justamente se referir, não é, a esta ideia de uma experiência de seguimento à risca da lei. Aqui que vem o detalhe. A religião, eu vou chamar com essa expressão, de Jesus, é que a gente deve se relacionar com o Pai sem o legalismo. Isso não significa que a lei, desde o ponto de vista de que ela orienta a nossa vida, ela é ruim. Mas quer dizer que nós precisamos viver uma relação com Deus pautada na experiência amorosa mais do que na experiência da imposição. E aqui há um jogo muito interessante. Quantas pessoas se convertem por causa da imposição? E aí eu vou dizer, trata-se de uma conversão que não é profunda. Porque a pessoa muitas vezes faz ou por obrigação ou por medo. E na realidade, a experiência de Jesus é a experiência que leva o sujeito a uma vivência de relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Por isso o fardo de Jesus é leve. Você vive as coisas de Deus sem a imposição, sem o terror, sem o medo.
Quantas pessoas você conhece que pregam o evangelho da ameaça? Jesus não está fazendo isso. Ele está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, estabeleçam uma relação de discípulo comigo, aprendam de mim. Não vivam segundo aquilo que os fariseus dizem, porque a relação que eles pregam com Deus é uma relação dura, uma relação de imposição, somente de obrigatoriedade, não por relacionamento de amor com o Pai. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!